Olá, meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Enos e esse é o nosso momento Porta da Palavra. Eu quero falar nessa oportunidade sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Estarei lendo apenas o versículo de número 31, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O que será blasfemar contra o Espírito Santo? Primeiro é importante nós entendermos o significado de blasfêmia ou blasfemar. O que é blasfemar? Tá? O que é blasfemar? Blasfemar no sentido bíblico, irmãos, é proferir palavras abusivas ou injuriosas contra a honra e a santidade da divindade, de modo consciente e malicioso. Primeiramente é preciso entender que quem está blasfemando, tá? Quem está blasfemando, ele está consciente do que está fazendo, tá? Ele sabe que aquelas palavras que ele está proferindo contra uma pessoa, tá? Ela vai sim ofender a ela, vai sim degrinir a imagem dele, tá? Vai sim prejudicar com a imagem daquela pessoa. Então ela está consciente. Quem blasfêmia está consciente do que está fazendo, tá? Porque a palavra blasfêmia no grego, no texto bíblico, é blasfemo, tá? Que quer dizer falar para danificar, falar mal. E significa, de modo geral, causar má reputação, caluniar e blasfemar. Ou seja, quem está proferindo palavras de blasfêmia, a intenção dela é de machucar a pessoa com palavras, porque ela sabe o que ela está fazendo, tá? Posto isso, tá? Já entendemos o que é blasfemar, tá? Então blasfemar são palavras que vai prejudicar a imagem da pessoa, tá? Que a intenção é de rebaixar a pessoa com palavras perversas, com palavras maldosas, tá? Porque a palavra blasfemar, ela dá o sentido, ela significa falar mal de alguém, dirigir palavras desonrosas para aquela pessoa, ok? Portanto, mas, pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Blasfemar, queridos, contra o Espírito Santo é atribuir consciente e deliberadamente a Satanás ou um espírito maligno ou demônio, uma ação que se sabe ter sido realizada por Jesus pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo, tá? É atribuir uma obra que foi feita, que foi formada pelo Espírito Santo de Deus, e atribuir aquela obra aos demônios ou até mesmo ao próprio Satanás. Por exemplo, nós temos aqui uma passagem que nós lemos de início, em Mateus 12, e versículo 31, eu fiz questão de ler apenas o 31, mas todo o capítulo, toda a passagem fala sobre a blasfêmia dos fariseus. O que foi que eles fizeram? Tá? Em meio ao milagre que Jesus operou na vida de um jovem, expulsando os demônios, tá? Os fariseus, eles intentaram, eles disseram que aquele milagre, tá, que Jesus estava fazendo, a expulsão daqueles espíritos malignos que Jesus estava efetuando, era por obra de Satanás. Isso quer dizer que eles estavam querendo dizer, de forma maldosa, que Jesus estava expulsando os demônios por ordem do Satanás, pelo próprio Satanás. E Jesus chega a perguntar para eles, tá? Se eu expulso os demônios pelos demônios, tá? Então quem expulsa os vossos filhos? Então percebe, irmãos, se você ler o texto todo em cara, você vai entender que os fariseus sabiam que quem estava efetuando aquele milagre,
quem estava usando o Senhor Jesus naquele momento era o Espírito Santo, porque vinha de Deus. Apenas eles não estavam aceitando aquilo, eles não estavam querendo aceitar. Aqueles milagres estavam sendo feitos por Jesus, embora Jesus tenha nascido em um local que para eles era repudiado, tá? Porque Jesus nasceu em Belém, mas morou por muito tempo em Nazaré. Então eles não queriam aceitar que Jesus estava sendo usado por Deus para fazer aqueles milagres. Portanto, meus queridos, esse é o nosso momento porta da palavra. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é proferir palavras maliciosas, deliberada, proferir palavras maldosas contra a pessoa do Espírito Santo, ou atribuir o que o Espírito Santo fez a Satanás ou aos seus demônios. Como uma cura, se Deus usa alguém para curar alguém do câncer, da AIDS, ou fazer milagres e prodígio, que é tornar a vista ao cego, e dizer que não foi Deus que fez aquilo, e sim foi Satanás. Tá? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Outra observação, importante observar, que quem blasfema contra o Espírito Santo não é o ímpio, são os próprios crentes, porque ímpio não conhece a Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo são pessoas que conhecem Deus, que tiveram uma aproximação de Deus depois, devido a alguns pormenores que ocorreram na vida deles, resolveram a se revoltar contra Deus. E assim eles começam a blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo os milagres de Deus a Satanás. Esse é o nosso momento, porta da palavra. Espero ter ajudado você nessa dúvida, tá, sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, meus queridos, louve a Deus, glorifique a Deus. Assine o nosso canal no YouTube, ok? PR Enos Terto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.